Como MISA, a missão é promover uma comunicação social, plural, independente e diversificada, que garante que cidadãos sejam bem informados e demandem a transparência na governação. A nossa visão como MISA é uma sociedade inclusiva e promotora das liberdades de expressão, acesso à informação e da livre prática do jornalismo. O MISA tem vindo a trabalhar com diversos parceiros para reforçar os mecanismos de proteção dos jornalistas, sendo que em 2024 iniciou uma ação com a International Media Spot, que visa promover e defender um ambiente político e legal, onde as liberdades de expressão e de imprensa são respeitadas. Os cidadãos, jornalistas e ativistas possam realizar o seu trabalho sem medo nem intimidação. Marcando as comemorações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o MISA realiza um conjunto de seminários provinciais para fazer uma auscultação sobre os mecanismos de proteção dos jornalistas. O nosso objetivo para esta missão de hoje é promover a participação dos jornalistas a nível de base, enquanto beneficiários, para compreender o grau do risco, o tipo de risco a que estão expostos e também melhorar as suas necessidades de proteção. Temos também como objetivo promover um diálogo franco e aberto sobre as funcionalidades dos mecanismos usados pelo MISA para a proteção dos jornalistas, tendo em conta os riscos enfrentados pelos jornalistas. Queremos compreender quais as lacunas existentes e que procedimentos de gestão de apoio legal, psicossocial dos jornalistas, por forma a garantir a melhoria, portanto, a nível de resposta do MISA. Igualmente, pretendemos avaliar como as ameaças afetam de forma particular as mulheres jornalistas e como o MISA pode buscar e dar melhor atenção a estas violações. No que tange ao lançamento hoje do relatório do Estado de Liberdade de Imprensa e da Desinformação em Moçambique, referente ao ano 2024, temos de referir que nos últimos 15 anos, Moçambique registra uma trajetória regressiva em todos os índices internacionais que avaliam a qualidade de democracia e das liberdades fundamentais, incluindo as liberdades de expressão e de imprensa e o direito à informação. O relatório de Economic Intelligence Unite, de Repórteres Sem Fronteira, refere que no ano 2024 mostram como Moçambique se tornou cada vez mais autoritário, com um acentuado declínio no respeito pelas liberdades e direitos fundamentais, embora com instituições democráticas formais. A título de exemplo, enquanto The Economic Intelligence Unite classifica Moçambique como regime autoritário, a Civics coloca o país na lista de países reprimidos, que inclui países como Somália e Uganda. Ataques físicos, intimidação, repressão, limitações às manifestações e assédio a jornalistas e ativistas, entre outras formas de violação dos direitos humanos e ataque às liberdades de expressão e de imprensa, tornam-se cada vez mais comuns em Moçambique. Este quadro é particularmente crítico durante períodos eleitorais. Registramos mais casos críticos nos períodos eleitorais, quando disputas pelo poder agravam as tensões e a polarização política. Em 2023, o MISA registrou um total de 28 casos de violação contra as liberdades de imprensa, dos quais 11 ligados às eleições autárquicas do mesmo ano. Estes casos foram registrados nas províncias de Maputo, Sofala e Zambeze, onde muitos jornalistas sofreram
vários ataques de violações. Das violações registradas, temos agressões físicas, condicionamento para cobertura, ameaças, intimidações, apoderamento de material, entre outros. Violações contra as liberdades de imprensa no ano 2024. Em 2024 foram registrados um total de 32 casos ligados às violações contra a liberdade de imprensa. Deste número, 22 casos estão ligados às eleições gerais de 2024. Estas violações foram registradas em todas as províncias do país. Grande destaque vai também para a paralisação da internet nos dias 25 e 30 de outubro de 2024. Todos fomos testemunhas disso. Além de corte de internet, profissionais de comunicação social sofreram ameaças, violações físicas, intimidações, confisco de material, baleamentos, expulsão, a envolvendo jornalistas internacionais, que também houve desaparecimento, entre outros. Tivemos 10 casos de agressões físicas na cidade de Maputo, ou seja, 10 casos de agressões físicas no geral, com destaque para a cidade de Maputo com 4, Nampula 3, Zambeze 3, ameaças e agressões verbais, Cabo Delegado 3, Miança 1, Nampula 1, Maputo Cidade 1. Impedimentos de cobertura jornalística, Zambeze 3, Maputo Província 2, Maputo Cidade 1. Tivemos 4 casos de confiscamento de equipamento, Niassa 1, Nampula 1, Zambeze 1, Cidade de Maputo 1. No que diz respeito às limitações para funcionamento dos órgãos de comunicação social, tivemos 2 casos, sendo um em Nampula e outro em Maputo Cidade. Detenções arbitrárias. Foi registrado um caso em Maputo Cidade. Processos judiciais injustos. Tivemos um caso em Nampula. Corte de internet foi à escala nacional. Considerações finais em relação a este relatório de 2024. Temos de referir que os graves ataques que os jornalistas sofrem durante a crise, ou que sofreram durante a crise pós-eleitoral de 2024, com a polícia usando as deliberações durante o exercício das suas funções, mostram claramente o que pode acontecer aos profissionais de comunicação social em contexto de crescente autoritarismo e crise política. No relatório que acabamos de apresentar, que diz respeito à situação de liberdade de imprensa à escala nacional no ano 2024, não menciona casos da província de Inhambane, mas sabemos que em Inhambane também houve registro de alguns casos, que alguns até chegaram até as instituições da justiça, mas não estão mencionados aqui no relatório. O MISA está a funcionar aqui na província de Inhambane com 2 advogados. Um deles é o Dr. Ilófero, que está aqui. Quero desde já para o convidá-lo para esclarecer um pouco o que é que estará por detrás. Tendo em conta que a nível da província de Inhambane registramos vários casos, mas no relatório não aparecem. Os casos não foram enviados, os casos não são graves. Qual é o ponto de situação da província de Inhambane em relação à situação de liberdade de imprensa? Queria deixar um espaço, com a permissão da Excelência, queria deixar um espaço só para o Dr. Ilófero poder se explicar um pouco em relação à situação da província de Inhambane na qualidade do advogado do MISA. Bom, a Inhambane tem tido casos, mas há que referir que nos últimos tempos há uma grande redução. A redução que tem acontecido é graças a, digamos, não digo negociação, mas uma interação com as instituições que, em princípio, poderiam agravar os casos. Isso quer dizer o quê? Que parte dos casos que aconteceram foram mediados
e não avançaram até ao tribunal e com a consequente, digamos, julgamento e talvez a condenação. E o MISA Moçambique, ao receber os casos com esta variável, eles não enquadram nesse tipo de relatório, tendo em conta que houve um entendimento entre as partes e não houve um procedimento criminal no verdadeiro sentido. Pode haver uma queixa, mas existe queixa que depois precisa de um procedimento criminal. Isso é manifestado pela pessoa, que neste caso que sofreu a agressão ou que sofreu a injúria, dependendo do que foi a situação em concreto. É essa, porque pode existir aqui, aliás, existe, não pode, colegas jornalistas que tiveram situações dessas, esses entretantos. Tivemos o caso do jornalista que foi abordado pelos manifestantes e foi vandalizado o seu carro. O cenário era um pouco diferente, porque naquela situação era difícil identificar as pessoas e ele está aqui, ele sabe, entre outros casos. Portanto, resumindo e concluindo, não está no relatório do MISA Moçambique casos de Inhambane, exatamente por causa dessa pequena determinante, que é boa parte dos casos foram resolvidos de forma amigável e boa parte dos casos não avançou-se com o procedimento criminal, mesmo que tenha havido queixa na polícia, nesse caso. E é basicamente isso que tenho aqui a dizer, porque pode parecer um pouco estranho, tendo em conta que nós vivemos os casos aqui em Inhambane. Então, a explicação lógica é essa, mas também queria dizer, só para concluir, apresentando aqui, que os jornalistas, quando acontecer situações dessas, é preciso mesmo avançar e mesmo insistir para a MISA, para o advogado, mesmo que seja aqueles jornalistas que não têm contato com o advogado, aquele contato de amizade, porque existem aqueles jornalistas que nós conversamos fora as situações concretas de abusos. Existem aqueles jornalistas que não são amigos, né, meus ou sei lá. Então, mas quando é uma situação dessas, é preciso abordar, é preciso pedir um número, ligar para avançarmos. E depois dali podemos já nos comunicar de outra maneira, que não seja só por causa de assunto de trabalho. Era só isso que eu queria dizer aos jornalistas, todos os outros, aqueles que normalmente não convivem comigo, mas quando é trabalho, é para todos. Muito obrigado. Respeitados jornalistas aqui presentes, excelentíssimo senhor representante do presidente do Conselho Municipal da cidade de Inhambane, permita-me, antes de mais, em nome de Sua Excelência, o Governador da província de Inhambane, que tenho a honra e o privilégio de o representar neste evento, e do Conselho Executivo Provincial, saúde calorosamente todos presentes neste seminário provincial de consulta sobre os mecanismos de proteção e segurança dos jornalistas, realizado no âmbito da celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado no passado dia 3 de maio. Queremos, por esta via, expressarmos o nosso profundo reconhecimento ao MISA Moçambique pela escolha deste tema pertinente e urgente. Sobretudo no contexto atual, os desafios enfrentados pelos profissionais da comunicação social exigem uma reflexão séria e comprometida. E esta iniciativa representa uma oportunidade crucial para fortalecermos medidas eficazes de proteção e reforçarmos as liberdades fundamentais que sustentam uma sociedade justa e democrática. Antes de mais, permitam que dirijamos uma saudação especial à Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, pelo seu empenho e dedicação na criação de um ambiente favorável para que os jornalistas possam exercer o seu trabalho com liberdade e segurança, pilares fundamentais de uma sociedade democrática e transparente. E caros presentes neste evento, para terminarmos, reafirmamos, o nosso compromisso de construirmos um ambiente mais seguro
onde a liberdade de expressão seja efetiva. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Eu, diante de vocês, jornalistas, sinto-me pequena, mas preciso de dizer também algumas palavras. Não vou seguir aos cumprimentos que os meus colegas da mesa aí já cumprimentaram, mas eu cumprimento os excelentíssimos jornalistas que são o nosso suporte da difusão do trabalho que temos feito no dia a dia. Digo então com a elevada honra que, em nome do Conselho dos Serviços de Representação do Estado e em meu nome próprio, me dirijo a todos os presentes nesta sala para participar no workshop no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Igualmente, endereçamos uma saudação especial à Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, de todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico e na diáspora, na qualidade de fazedor da rádio, que se junta a esta classe de profissionais de comunicação social, para, além do seu papel na luta por um Moçambique próspero e resiliente, e com a sua contínua visão estratégica de priorização do diálogo como meio para se ultrapassar qualquer diferença entre os moçambicanos, com vista à consolidação da unidade nacional e da criação da harmonia social, integridade territorial, fortalecimento das instituições do Estado, boa governação e promover um ambiente propício à implementação de políticas eficazes e eficientes para o desenvolvimento do país. Minhas senhoras e meus senhores, o dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, decorre da Assembleia Geral da ONU em 1993. A data foi criada para comemorar a Declaração de Windhoek, Namíbia, de 3 de maio de 1991, um documento redigido e promulgado por jornalistas africanos sobre a importância dos princípios em defesa da liberdade de imprensa, da diversidade e da independência dos meios de comunicação social. Ao celebrarmos esta efeméride em 2025, rendemos a nossa sincera homenagem aos jornalistas moçambicanos e a todos os profissionais da comunidade da comunicação social no geral e da província em particular, pelo seu papel inestimável na consolidação da democracia, no reforço do Estado de Direito democrático e na promoção de uma cidadania ativa e informada. É também uma oportunidade para celebrar os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, assim como prestar homenagem aos jornalistas que perderam suas vidas no cumprimento do seu dever. Caros presentes, a celebração deste ano sob o lema Reportando no Bravo Novo Mundo, o impacto da inteligência artificial sobre a liberdade de imprensa e a comunicação social, enfatiza os novos desafios e oportunidades impostos pela tecnologia ao jornalismo contemporâneo. Desta feita, exortamos os profissionais da comunicação social a não se autoexcluírem no processo do desenvolvimento tecnológico, abraçando as mais modernas plataformas de informação e comunicação para a divulgação de conteúdos noticiosos e educativos na sociedade, que contribuam também para elevar a condição econômica, social e cultural do nosso país. Como governo, renovamos igualmente o compromisso com os valores democráticos fundamentais, reafirmando o comprometimento inabalável com a liberdade de imprensa, com a proteção dos direitos dos jornalistas e com a criação de um ambiente cada vez mais seguro, ético e profissional para o exercício do jornalismo na nossa província, reconhecendo o papel do Instituto de Comunicação Social na África Austral como um parceiro relevante na promoção de um espaço mediático plural, independente e comprometido com os valores democráticos. Por isso, esperamos que a consulta sobre os mecanismos de proteção e segurança dos jornalistas
que terá lugar nesta sala seja matéria relevante para que cada um possa sair daqui com ferramentas e conhecimentos sólidos para a difusão de informações com elevado nível de objetividade sobre as ações levadas a cabo na arena política, social, econômica e cultural rumo ao desenvolvimento do país e da província de Inhambane. Minhas senhoras e meus senhores, quando a manipulação da informação se torna uma arma, reforçar e proteger pessoas, especialmente jornalistas independentes, repórteres profissionais da comunicação social e voluntários, é uma questão de segurança. Por isso, neste dia memorável mundial da liberdade de imprensa, sublinhamos a necessidade de tornarmos o ambiente do trabalho seguro para a imprensa. Algoritmos tendenciosos, mentiras descaradas e discursos de ódio são como minas terrestres na estrada da informação que põem em causa o desenvolvimento econômico e social do país no geral e da nossa província em particular. Por isso, exortamos a todos os jornalistas e aos profissionais de comunicação social a difundirem informações precisas, verificáveis e baseadas em fatos com responsabilidade, justiça e ética. Ser jornalista ou profissional da comunicação social é, antes de tudo, ser difusor da verdade sobre as dinâmicas do dia a dia do seu país, no seu percurso rumo à estabilidade e bem-estar das pessoas, relatando os fatos sempre com isenção, responsabilidade e patriotismo. Para terminar, queremos, nesta ocasião comemorativa desta data, desejar as melhores venturas a todos os jornalistas e profissionais da comunicação social deste país e da nossa província, atentos a todos os acontecimentos, com especial enfoque na cobertura total do percurso da Chama da Unidade Nacional, lançada no dia 7 de abril do ano em curso, por Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado. Com estas palavras, declaro aberto o workshop no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, sob o lema Reportando no Bravo Novo Mundo, o impacto da inteligência artificial sobre a liberdade de imprensa e a comunicação social. Pela atenção dispensada, muito obrigada.